Graça e paz, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 13. Vamos correr porque o tempo é pouco. Lucas 13, verso 1 ao verso 9. Lucas 13, verso 1 ao verso 9. Está escrito assim: Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios. E Jesus respondendo disse-lhe: Pensais que esses galileus, por padecerem tais coisas, eram mais pecadores do que os outros galileus? Eu vos digo, não. Antes, se você não se arrepender, todos de igual forma perecereis. Ou aqueles 18 sobre as quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se você não se arrepender, todos de igual modo perecereis. Ele, porém, falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e ele foi buscar o fruto nela e não o achou. Então, ele disse ao vinhateiro, ou viticultor, dependendo da sua tradução, eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nela, nessa figueira, e não o acho, corte-a. Por que ela ocupa o espaço inutilmente? Por que ela ocupa inutilmente a terra, dependendo da sua tradução? E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixe-a também este ano, até que eu escave ao redor dela, e a esterque, dependendo da sua tradução, até que eu adube. E se der fruto, bem, se não, então depois tu cortarás. E eles ensinavam, até o 9, perdão, está certo. Pode sentar. E se der fruto, bem, e se não, depois tu a cortarás. Essa parábola é uma parábola muito conhecida de todas, né? Um homem que entra na vinha para buscar fruto numa árvore, né, uma figueira, e não encontra. Apesar dessa parábola ser uma parábola muito conhecida, o contexto dela é pouco conhecido, porque normalmente quando vai se pregar acerca dela, já se prega nela diretamente. O texto começa falando assim, naquele mesmo tempo, ou naquela mesma ocasião, naquele mesmo tempo estavam prestes alguns que lhe falavam dos galileus, né, cujo o sangue misturou pelos sacrifícios. Né. O capítulo 12 de Lucas, né, antes do 13, Jesus vem trazendo vários ensinamentos. Jesus vem instruindo sobre o reino, sobre a vida cotidiana, ele vem instruindo sobre viver seu dia a dia, sobre a santidade. Ele está numa série de discursos. Aí o discurso, acabando no capítulo 12, o texto diz, naquela mesma ocasião, apareceram algumas pessoas perto dele e começou a falar, Jesus, e aquele fato que Pilatos matou algumas pessoas perante o sacrifício? Por que naquela mesma ocasião? Porque Jesus está falando uma multidão. E aquelas pessoas pensando, bora aproveitar esse público e fazer um questionamento a Jesus. Vamos aproveitar essas pessoas que estão aqui e vamos questionar ele dessa forma. O intuito desse questionamento é de forma intencional para tirar uma resposta de Jesus. E você vai entender. É como se aquelas pessoas chegassem perto de Jesus e falassem assim, Jesus, trazendo para o dia de hoje. O pastor Carlos Pedro, o pastor José está na rua. Aí chegam umas pessoas e falam assim, pastor, durante a Santa Ceia, veio um governador e matou todo mundo. Qual a reação que você esperaria dessa resposta dos pastores? Espanto. Esperaria uma resposta a qual ele talvez até ofenderia Pilatos. Eles queriam uma reação de Jesus. Senhor, durante o sacrifício, Pilatos veio e matou todo mundo. Aí Jesus responde, se você não se arrepender, da mesma forma perecereis.
Ele chega perto de Jesus, trazendo um problema, e fala: Senhor, esse é o problema. Aí Jesus fala: o seu problema não me espanta. O que me espanta é você que não muda. Senhor, mas olha o que está acontecendo na minha vida. O que me espanta não é seu problema. O que me espanta não está acontecendo na sua vida. O que me espanta é olhar para você e ver você do mesmo jeito. Isso não me espanta. Isso não me espanta. E o texto é tão interessante, porque o intuito dessas pessoas, de forma maliciosa, era tirar uma resposta de Jesus. Primeira resposta: Jesus teria que ofender Pilatos. Ofendendo Pilatos, ele seria julgado. Segunda resposta, a principal resposta que Jesus teria que dar, era dizer: esses galileus morreram porque mereceram. Por quê? Porque as pessoas da Judéia, os judeus da Judéia, não se davam bem com os galileus. Então ele estava dizendo: Senhor, para Deus permitir uma pessoa entrar no templo e matar todos eles, só pode ser pecado. Eles queriam ouvir isso de Jesus. Senhor, é pecado? Ele estava em pecado ou não estava em pecado? Ao ponto de Deus permitir Pilatos entrar e matar todo mundo. Porque o pensamento judaico era esse: se aconteceu alguma coisa de ruim na minha vida, se chegou algum mal na minha vida, logo é consequência divina. Foi pecado. Né? À toa que o discípulo pergunta para Jesus, lá em João: Senhor, esse homem para ser cego, quem pecou? Ele ou os pais deles? Não é à toa que lá em Jó, capítulo 4, verso 7 e 8, os amigos de Jó questionam ele: você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída, Jó? Jó, eu sei que você está passando, mas eu nunca vi um inocente passar por isso. Só pode ser pecado. Tenho notado, verso 8 do capítulo 4 de Jó, tenho notado que os que aram no campo da maldade e plantam semente da desgraça só colhe a maldade e desgraça. Jó, tu está colhendo o que você plantou. É o pensamento deles. Lá em Jó 22, verso 5, os amigos dele ainda continuam: porventura, não é grande a tua malícia? E sem termo as tuas iniquidades, Jó? Jó, tu está em pecado, tu está passando por isso que você está passando, porque você está colhendo o que você plantou. Então o pensamento judaico era esse: Jesus, se Deus permitiu que Pilatos entrasse no templo e matasse todos, é porque todos estavam em pecado. Aí Jesus diz: digo que não. Se você não se arrepender, você da mesma forma vai perecer. O engraçado é que Jesus entra num pensamento ao qual pega eles desprevenidos. Eles chegam questionando Jesus por aquilo que Pilatos tinha feito. Aí Jesus fala assim: vocês se lembram de Siloé? Lembrai de Siloé? No verso 4, ele diz assim: vocês se lembram de Siloé? Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou? Pensais que eles foram mais pecadores do que os homens que habitavam em Jerusalém? Ele fala assim: Pilatos matou. Aí Jesus responde: você se lembra de Siloé? Que enquanto ele estava trabalhando, construindo uma torre, caiu uma torre por cima deles e eles todos morreram? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus questiona ele se ele se lembra de Siloé. A história de Siloé é essa. A história diz que o próprio Pilatos, o mesmo Pilatos que matou os galileus, entrou no templo, saqueou todo o dinheiro do templo para fazer umas construções. E a história também diz que, além de ele roubar o templo para fazer suas construções, alguns membros do templo, 18, foram para a construção ajudar Pilatos. O que aconteceu? A torre caiu, matou todos eles. O pensamento judaico: morreu porque estava em pecado. Pilatos saqueou o templo, eles foram ajudar Pilatos ainda na construção. Só que o pensamento é:
Se Pilatos matou, em Siloé, o pensamento judaico, consequência divina, quem matou foi Deus. Senhor, Pilatos matou. Jesus responde, Deus matou também. Quer morrer para quem? Se você não se arrepender, se você não mudar, se você não crescer, se você não evoluir, tu vai morrer também. Quer morrer para quem? E o pensamento que fica no ar, Pilatos matou Jesus, Deus matou. Quer morrer para quem? Aí, quando acaba esse pensamento de Jesus, aparentemente, se encerra aqui. Só que o texto diz, então ele proferiu esta parábola. Em seguida, Jesus propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto dela, não encontrou. E por isso recomendou ao viticultor, este é o 3º ano que venho buscar fruto desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que ela está ocupando a terra inutilmente. O viticultor, porém, rogou, Senhor, deixa, eu estou na King James aqui nos bolsos. Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao redor e adubando. Se vier dar fruto, pois bem, se não der, corte. O discurso está assim, para você entender. Pilatos matou, Jesus diz, Deus matou também. Aí o pensamento que ficou no ar, antes de Jesus concluir o pensamento, antes de entrar na parábola. Então por que Deus não me matou ainda? Segundo pensamento, se eu sou digno de morte, primeiro, por que Deus me matou ainda? Segundo, por que eu deveria morrer? Por que eu sou digno de morte? Jesus está dizendo para eles, vocês também mereciam morrer. Se você não se arrepender, você vai perecer da mesma forma. Vocês também deveriam morrer. Por que eu deveria morrer? Segundo, por que Deus me matou ainda se eu deveria morrer? Aí conta a parábola. Primeiro eu vou te explicar, Jesus dizendo para eles, por que você deveria morrer? Por que você deveria perecer? Mas eu quero enfatizar primeiro, que você é uma videira na vinha. E vinha é lugar de figueira. Perdão, você é uma figueira na vinha. E vinha não é lugar de figueira, vinha é lugar de videira. Eu quero primeiro enfatizar para você, que nem aqui você merecia estar. Que aqui nem era o teu lugar. Que você não merece estar aqui. Mas eu usei graça com você. Eu tirei você de lá e trouxe você para cá. Usei graça, misericórdia com você. Ainda que você mereça a morte. Aqui não era o teu lugar. Aqui não era o teu lugar. Só que a parábola está dizendo, querendo enfatizar que ali não é o lugar da figueira, o texto diz que mesmo a figueira, sabendo que não é o lugar dela, ainda assim não dá retorno. Parece que você esqueceu da graça que eu usei com você. Parece que você esqueceu de onde eu tirei você. Ele está dizendo, eu vim visitar no encontro retorno. Eu usei graça com você. Eu usei misericórdia com você. Mas você não está me dando retorno. Eu venho procurar, não acho nada em você. Eu venho procurar, não acho nada em você. Eu vou cortar você. Eu vou cortar você. Interessante que o texto diz que o dono da vinha já ia visitar a vinha já há 3 anos. Não achava nada. Mas será que são 3 anos mesmo?
Vamos para a lei. Levítico 19, 23 ao 25. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos seus primeiros 3 anos. Se os primeiros 3 anos eu não posso comer, sabe quem foi buscar no 3º ano? Essas frutas são impuras. No 4º ano, as frutas serão dedicadas a mim. Você não mexe no fruto nem no 3º, nem no 4º. O Senhor, será dedicado a mim no 4º ano, como oferta de louvor. No 5º ano, vocês poderão comer dessas frutas. E assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Deus de vocês. A lei diz que até o 3º ano você não pode comer do fruto porque é impura. No 4º ano você não pode comer porque é como se fosse uma oferta a Deus. Então, se ele vem buscar fruto, quer dizer que foi a partir do 5º, 6º, 7º, 3 anos. O texto está dizendo: eu vim procurar fruto e você não me dá um retorno. Mas não é de hoje que eu estou te dando chance. É muito tempo, já faz anos, já faz meses, já faz semanas que eu venho te dando chance. O interessante é que parece que o texto traz um dono da via cruel. Não está dando fruto, corta. Não é de hoje que eu estou te dando chance. Não é de hoje que eu venho buscar fruto em você. Não é de hoje. Mas você não está me dando retorno. Já faz tempo que eu venho te dando chance, e você sabe. Mas eu chego para procurar fruto em você e não encontro nada. Tu não produz nada. Tu ainda não cresceu em nada. Você não evoluiu em nada. Eu vou cortar você. Eu vou cortar você. E o interessante é que a figueira só é colocada na vinha, porque a vinha é o local mais fácil de produzir. A terra da vinha é o lugar mais fértil de produzir. E o texto está dizendo: eu só estou revoltado com você, porque coloquei você em um lugar fácil de produzir. Um lugar onde tem palavra, ensino, tem curso para você fazer e se aperfeiçoar. Mas ainda assim você não me dá retorno. Eu vou cortar você. Eu vou cortar você. O interessante é que no verso 1 diz que os galileus só estavam em um culto, prestando um sacrifício. Só que os homens de Siloé estavam trabalhando, construindo uma torre. Para uns, era só mais um dia de culto. Para outros, é só mais um dia de trabalho. Mas ele não sabia a hora que o dono da vinha ia pisar na vinha. Você não sabe a hora que ele vai te pegar desprevenido. Era só mais um dia de culto. Era só mais um dia de trabalho. Até que o dono da vinha pisou na vinha. Eu vou cortar você. Você não sabe o dia, qual é o dia da visita. Jesus está dizendo para eles: se você não se arrepender, você vai perecer de igual forma. Ele está dizendo para eles: a mudança é hoje. A hora de evoluir é hoje. O tempo é hoje. Tu não sabe a hora que o dono da vinha vai pisar na vinha. Tu não sabe a hora. Jesus está dizendo para eles: não tenha medo de morrer. Tenha medo de morrer de qualquer jeito. Porque tu não sabe a hora que vai pisar na vinha. Talvez para você é só um culto da manhã. E se ele pisar na vinha? Talvez para você é só mais um dia de trabalho. E se ele pisar na vinha? Ele vai cortar você. Aí Jesus quer enfatizar para eles: por que eu vou ser cortado? O texto diz: por que ele está ocupando espaço inutilmente?
Jesus está respondendo para aqueles homens: eu vou cortar você. Mas por que, Jesus? Porque você só está ocupando espaço. E quem ocupa espaço, ele está dizendo, é inútil. Tirei você de lá, trouxe você para cá. O retorno que você me dá é inutilidade. Ele está dizendo, pisei na vinha, ao invés de encontrar retorno, fruto, vou encontrar um inútil. E um inútil, na palavra no latim, quer dizer usar. Está aqui, não produz nada e só usufrui. Só usa, só tira. Só vem aqui receber alguma coisa. Ele está dizendo, inútil. Eu vou cortar você. Está ocupando espaço. Me alerta do tempo. Interessante que parece que é uma contradição, porque no texto Jesus fala sobre arrependimento e mudança. Na parábola, Jesus fala que tinha que buscar fruto. Arrependimento ou fruto? Porque na nossa visão, fruto é afazeres. Só que o texto diz que o fruto que ele está buscando é arrependimento, é mudança. Já vou terminar. Jesus está falando assim, cuidado, por estar presos a afazeres, achando que vai ser aceito por isso. Porque o fruto que ele busca é mudança. O texto fala sobre mudança. Como assim eu acho mudança? Ele foi o primeiro ano e encontrou nada. Ele foi no segundo ano, não encontrou nada. Ele foi no terceiro ano, não encontrou nada. Ele está dizendo, nada mudou. Te visitei semana passada, não mudou nada. Te visitei ontem, não mudou nada. Te visitei hoje, não mudou nada. Eu vou cortar você. Já vou terminar. Senhor, o texto está dizendo, vocês merecem a morte, porque você ainda não reconheceu o lugar onde você está. Você esqueceu da graça que eu usei com você, ao ponto de não conseguir me dar retorno. Vocês merecem a morte, porque você está inútil. Você está aqui como inútil. E Senhor, então, pode pôr o tema para mim? Pode pôr o tema para mim? O tema é, então por que Deus não me matou ainda? Aí o texto diz, então ele disse ao vinheteiro, verso 7, eis que há 3 anos venho buscar fruto da figueira e não acho, e corte-a. Ok. Verso 8. Respondendo, ele disse, Senhor, deixa também este ano, até que eu cabe ao redor dela. O texto está dizendo, tu mereces a morte para aqueles homens, para nós. A pergunta, então por que Deus não me matou ainda? É só porque tem um dizendo, dê mais uma chance para ele. Eu sei que é inútil, eu sei que não produz nada, eu sei que ainda não cresceu nada, eu sei que ainda não reconheceu a graça, mas Senhor, dê mais uma chance para ele. Eu vou cuidar dele, eu vou preparar as coisas em volta dele, eu vou adubar a terra. Merece a morte, deveria estar morto, não merecia estar aqui, mas só está aqui, porque tem um dizendo, não merece, eu sei, Deus, não devia estar aqui, eu sei, Deus, mas demos uma chance para ele, demos uma chance para ela, Deus, eu vou preparar as coisas em volta deles. Pode ficar de pé. O interessante
é que a parábola termina sem um final. Ela não tem fim, a parábola. Normalmente, eu estudei cerca de 4 anos as parábolas. A maioria das parábolas não tem final. Por que não tem final? O homem termina falando: Senhor, se der fruto, ok. Se não der, tu corta. Acabou. Porque normalmente quando Jesus conta as parábolas, quem tem que terminar a parábola é o público. Ele está dizendo: você termina essa parábola. E aí, valeu a pena investir em você ou não? E aí, como você está hoje? Valeu a pena eu pedir uma chance para você ou não? Deus ainda está esperando o retorno. Que nessa manhã possamos ter esse entendimento. Que devemos dar retorno. Reconhecer que não merecíamos estar aqui. Mas Ele falou: dê mais uma chance para eles. Agora você termina essa parábola. Valeu a pena ou não? Amém? Pode vir, pastor. Aleluia.